Olha, essa fotografia é uma das 500.000 fotos que o meu pai me tirou ao longo da infância, portanto é uma fotografia muito especial para mim e representa toda a minha infância. Nós todos os fins de semana, nós vivíamos em Coimbra, todos os fins de semana íamos passear pelo campo, Valdecanas, Choupal, e o meu pai gostava muito de tirar fotografias e de me pôr nestes cenários rodeada de árvores, de plantas, de floresta, portanto eu Tivesse uma menina rodeada de flores de flores. vermelhas, Eram papoilas as papoilas. papoilas, as nossas papoilas, não é? Que eu costumava transformar em bailarinas, dobrava as pétalas e depois punha-lhes assim, usava uma haste para fazer um cinto e ficava uma bailarina. Portanto, é uma fotografia que diz muito, não só da relação que eu tinha com o meu pai, diz muito sobre a minha infância, com estes momentos muito longos e balsâmicos de tranquilidade no meio do campo. Ou seja, saíamos da cidade e íamos à procura do silêncio, e também diz muito do meu desejo de ser bailarina e que nunca fui, porque não havia aulas de balé na altura, enfim, para perto de casa. Talvez já tenha lido um dos muitos livros traduzidos por Tânia Ganho. É tradutora literária há mais de 20 anos, tendo já trabalhado diversos autores. Nasceu em 1973 em Coimbra, onde estudou e deu aulas de tradução como assistente convidada da universidade. Viveu em Londres, Hamburgo, Paris, entre outras cidades. É autora de vários romances, com destaque para A Peneia, que lhe levou 7 anos de escrita penosa, como já descreveu. O seu primeiro livro de memórias foi editado este ano com o nome O Meu Pai Voava. Passou pela legendagem dos noticiários da SIC, que descreve como uma fase importante porque aprendeu a trabalhar com rigor e disciplina, mas começou com as traduções técnicas e quase chorou quando teve de traduzir um manual de máquinas de café e jurou para nunca mais. Foi nessa altura que se dedicou apenas e só à tradução literária que a envolve de corpo e alma. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje, que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos. O Kia EV6 é um modelo que vai para além do futuro. Aproveite o tempo deste podcast para utilizar o carregamento ultra rápido. É capaz de alimentar a bateria dos 10% aos 80% em apenas 18 minutos. É muito mais liberdade de condução para si. Saiba mais sobre o Kia EV6 em kia.pt. Kia. Movement that inspires. Olá, Tânia. Olá, Bota. Obrigado por estares aqui connosco. Falavas-me há pouco da tua relação com o teu pai, das idas para o campo. Tu nasces em Coimbra em 1973. De que é que te lembras dessa Coimbra nesses anos? Era uma Coimbra muito mais pequena da Coimbra que encontro hoje cada vez que lá vou. Era uma Coimbra que tinha aquele núcleo central que é o mais bonito, o núcleo histórico, a Alta. Depois tinha a Baixa, onde nós fazíamos a vida toda, íamos às compras. E depois tinha a parte da Sol 1, onde tínhamos as aulas. O resto era campo. Portanto, eu tenho muitas memórias da Coimbra que para mim representava uma cidade no meio do campo. Não era a cidade que geralmente associamos à grande universidade, com aquela tradição toda. Para mim era uma cidade pequenininha, rodeada de campo. E que me tornava um bocado claustrofóbica. Eu precisava de sentir que tinha um aeroporto ao pé. E, portanto, para mim, cada vez que saíamos de Coimbra e íamos, por exemplo, de férias para o Algarve ou vinhamos a Lisboa para apanhar um avião para irmos para a Madeira, eu ficava feliz da vida porque sentia que respirava. Portanto, eu tenho uma relação com a minha cidade muito, muito de amor-ódio, porque gosto muito, tenho recordações magníficas e ao mesmo tempo tenho uma sensação muito grande de frustração. Houve muitas coisas que eu quis fazer e que eu acho que eram típicas
da altura do país em que nós vivíamos, em que estava tudo concentrado em Lisboa e no Porto. Se ainda é assim ou não, eu acho que há mudanças, apesar de tudo, mas estamos a falar nos anos 70. Sim. E mesmo depois, anos 80, eu queria um livro em inglês ou em francês ou em espanhol, não havia. A frase que eu mais ouvia nas livrarias é "está esgotado", o que significava não faço a mínima ideia do que é que me está a pedir e portanto diziam "está esgotado". E não havia, era raro haver uma peça de teatro, e no entanto tínhamos o Teatro Gil Vicente. No ano em que o Kenneth Branagh, o grande ator shakespeariano, passou por Coimbra, aquilo foi assim o evento do século e eu lá estava no teatro a assistir, mas foi mesmo um evento raro, havia pouco teatro, não havia quase exposições de fotografia. Isso que idade tinhas nessa... Estou a falar... Nesse teu despertar para o mundo e para a cultura? A partir dos 12 anos foi quando eu comecei a escrever mesmo e a ter noção, ou seja, a escrita deu-me uma consciência plena do que estava a viver e a partir desse momento comecei mesmo a ter a noção, não era a sensação, era a noção que havia muitas coisas que me faltavam. Eu queria descobrir o mundo, fosse através de exposições de fotografia, de teatro, de bailado, os livros. Eu queria entrar nas livrarias e encontrar coisas que me deslumbrassem. Não havia sequer livros estrangeiros, os livros eram muito limitados. E vinhas a Lisboa? O senhor de circuladores. O senhor de circuladores era uma maravilha. Ele abria-nos. E à tua casa, o senhor de circuladores? E à nossa casa. E eu lembro perfeitamente, mas perfeitamente, do senhor chegar e ele sentava-se numa poltrona e nós sentávamos no sofá e ele mostrava-nos o catálogo. Era uma grande animação. Eu também me lembro do senhor de circuladores. O senhor de circuladores e para muitas outras pessoas eram a biblioteca itinerante da Gulbenkian. No nosso caso não era isso, não é? Era o senhor do circuladores que nos batia à porta e nos trazia aquele catálogo com autores que eu de outra maneira não teria ouvido falar, e a verdade é que acabámos por comprar os livros todos e os senhores do circuladores na altura faziam um excelente trabalho, porque eles vendiam-nos mesmo os livros, eles sabiam o que é que estavam a vender, eles contavam-nos as histórias dos livros. Tu eras filha única? Não, tenho mais 2 irmãos mais velhos. Irmãos. E como é que era a relação, a vossa relação, a vossa dos três, com... de que forma é que foi cultivada essa relação com a leitura, com os livros? Como é que foste te interessando pelos livros, pela escrita? Olha, nunca houve assim A minha mãe, lá está, comprava os livros do Círculo de Leitores, o meu pai lia muita divulgação científica, ele era médico, portanto não era uma pessoa que lesse romances. Não me lembro nunca de nos dizerem tem de ler, ou... Acabámos todos por ser leitores, mais o meu irmão mais velho e eu, do que o meu outro irmão, mas eu creio que foi, em primeiro lugar, o facto de termos livros em casa ajudou, embora não fosse uma biblioteca enorme, e havia esta, mais importante ainda do que o obrigarem-nos a ler ou fomentarem a leitura, havia o desejo de suscitar a nossa curiosidade. O meu pai era uma pessoa muito curiosa, tudo, ele interessava-se por tudo, e eu acho que isso é o melhor exemplo, é quando temos alguém que nos está a educar e que nos mostra que tudo à nossa volta tem interesse. Portanto, nós tínhamos livros em casa, abríamos-los. Como é que ele fazia isso? Era a maneira dele estar, ele se visse qualquer coisa que o interpelasse, fosse na rua, ele era capaz de sair do carro e ir ver, ir mexer, e depois era aquelas pessoas que têm de ir mexer em tudo, vê uma árvore, ele vai mexer, e eu faço o mesmo. Eu se for a passar numa rua e vir uma textura engraçada, sou capaz de parar para ir apalpar uma parede, que é só absurdo. Mas isso vem dele, ele era uma pessoa, por exemplo, ele desmontava tudo o que era máquinas, inclusivamente no trabalho, que às vezes podia ter corrido muito mal, não é? Máquinas caríssimas que lhe passavam para as mãos para partir pedras nos rins, e ele desmontava se fosse preciso, porque não percebia alguma coisa. E a tua mãe, o que é que fazia? A minha mãe foi mãe de 3 filhos, cuidou de todos nós, cuidou do meu pai, foi a verdadeira imagem da cuidadora da família. Desses anos, que relação é que vocês tinham com o país que se vivia naquela altura e que existia naquela altura? O que é que vocês ouviam falar do país? Olha, quando houve 25 de Abril, obviamente que eu Tinhas um ano, mas eu lembro-me, portanto, anos, isto significa que durante anos nós em nossa casa tínhamos aquele póster muito famoso da criança com a espingarda e com a flor, com o cravo. E portanto aquele póster ficou. O meu pai, o 25 de Abril para ele foi muito importante. Nós ouvíamos o grande Vila Morena
inúmeras vezes. Este ano fui às comemorações do 25 de Abril e dei por mim quase a chorar na Avenida da Liberdade a ouvir o Grândola em altos berros, porque não é só o significado do 25 de Abril que teve este ano para nós, não é? Duplamente significativo, mas foi também um bocado um regresso à minha infância e àquela música que era tão importante para o meu pai. Mas é habitual vires à descida da avenida? Nunca tinha vindo. E vieste porquê este ano? Porque foi importante, achei que era importante. É uma data importante. Por causa da morte do teu pai? Por causa da morte do meu pai, por causa dos tempos que nós vivemos, e porque eu acho que estamos um bocadinho numa falência de ideias e faltam-nos figuras políticas, aquelas figuras quase... Inspiradoras? Sim, pessoas de fibra. Eu dá uma sensação, sou um bocadinho desiludida com a política atual, e não é só a política portuguesa, a política em geral. Aliás, nós vimos agora o debate das presidenciais norte-americanas e eu acho que toda a gente sentiu que há ali falta de fibra, de rigor, de grandes ideias, grandes estadistas, e eu acho que o 25 de Abril para todos nós, desta geração, significava aquele ideal. Foi uma sociedade que lutou por ideais, e eu sinto que falta um pouco isso. Acho que há muito ativismo neste momento, aquilo que eu chamo de ativismo de sofá, em que as pessoas estão nas suas casas e fazem uns posts nas redes sociais, ativistas por isto, por aquilo, por aquilo outro, seja pelo clima, por Gaza, pelo que quer que seja. Agora, genuinamente procurar mudar o mundo e procurar figuras políticas que inspirem essa ideia, essa segurança de estamos aqui com um projeto político, eu sinto muito essa falta. Portanto, a luta dos nossos pais foi mais real do que a luta que existe hoje? Não, ou foi mais... Não acho que tenha sido mais real, porque eu acho que as pessoas, sim, estão no seu sofá a fazer posts e acreditam, mas falta um projeto mais estruturado. Muitas vezes é um bocadinho o efeito de massas. Alguém publica uma coisa e depois é muito fácil, não é? Nas redes sociais já estão feitos os cartazes, os posts, é só copiar ou partilhar, e há um bocadinho falta de introspeção, falta de reflexão das pessoas realmente pensarem, espera aí, o que é que está a acontecer, analisarem os factos. Isso também passa muito pela comunicação social, que infelizmente por vezes também nos dá os factos de maneira leviana, sem confirmar, e depois desdizem-se, mas já é tarde, porque as pessoas já foram todas atrás da carneirada. E eu sinto falta de uma política com a qual me identifico, que é mais do que partidos, porque eu sou partidos e clubes de futebol, eu não escolho nenhum, eu gosto de pessoas com ideias. O que significa que acabo, a nível político, por ir buscar uma coisa aqui, outra coisa acolá, o que depois significa que quando tenho de votar é muito complicado, porque tenho de estar ali a estudar o programa de cada partido e cada figura e ver o que é que, Mas tu com o que é que eu me estudas? identifico. Tu vais ler os programas? Costumo dar, pelo menos informar-me um mínimo. Não vou votar à direita ou à esquerda porque acho que sim, não. Tento informar-me e gosto muito de ouvir pessoas de fações diferentes. E que é outra coisa que eu acho que falta eu gosto muito do contraditório, gosto muito de ouvir de um lado, ouvir do outro, e isso é cada vez mais raro. As pessoas escolhem o seu campo e vão, e depois não se pode ser de outro campo ou ter um pé em dois campos. Mas deixa-me voltar atrás a esse tempo do cartaz de tua casa, da espingarda e do cravo na ponta da espingarda. Vocês falavam muito de política em casa? Não, mas lá está, é isso que eu acho, não se falava de política no sentido partidário, falava-se de figuras políticas e falava-se dos ideais do meu pai, e o meu pai tinha ideais que ele não enquadrava sendo do partido A ou partido B ou partido C, mas que ele enquadrava como uma sociedade aquilo que ele achava que era justo. E que ideais eram esses? Ou são esses? Lá está, valores morais, éticos, o pensar no coletivo, não como o coletivo, por exemplo, comunista. O meu pai, isso eu lembro dele, enfim, não era contra o Partido Comunista, mas achava, não era mesmo, mas achava que por vezes havia ali um certo discurso, que ele chamava a cassete, um bocadinho repetitivo e desfasado da realidade.
E lá está, ele estava sempre a dizer-nos espírito crítico, analisem as coisas. Os princípios em que ele acreditava era, por exemplo, o bem comum, depois respeitando a individualidade de cada um, ou seja, não vamos apagar a individualidade de cada um, mas era o bem comum. Ele era médico, isso também diz muito, ainda era daqueles médicos que vestia mesmo a camisola, e ia trabalhar com espírito de missão. E como é que era ser médico em Coimbra nessa altura? Tinham filas de pessoas à porta de casa ou não, a pedir ajuda ao seu doutor? Tínhamos muitos telefonemas, e os meus tios também são médicos, e nós vivíamos, portanto, neste meio do meu pai, os meus tios e tias, todos muito requisitados, e eu cresci com isso, com essa ideia de que havia pessoas como eles que estavam ali ao serviço dos outros. Estavam ao serviço dos outros, eles iam trabalhar muitas vezes com condições que não seriam as melhores, e eu não os ouvia queixarem-se disso, porque era o trabalho, eram outros tempos, era aquilo que eles faziam. Mas o teu pai, pela profissão que tinha, era alguém considerado, certamente, sim. naquela Coimbra, porque ser médico Sim. era uma profissão muito respeitada. Era, e eu sentia isso, o ser filha do senhor doutor. As pessoas vinham ter connosco e diziam: o seu paizinho ou o seu tio tratou. Havia sempre histórias que nos faziam sentir que o médico era uma figura muito respeitada, muito mesmo. E estamos a falar de um tempo em que não era impensável, por exemplo, como há agora, processos contra médicos, e o médico, ele dizia que era assim. Há pouco falavas na claustrofobia e de como saías dessa claustrofobia quando vinhas para próximo do aeroporto ou para apanhar um avião. Essas viagens, lembras-te das primeiras? Que idade é que tinhas? Para onde é que foram? Para a Madeira. O meu pai era madeirense e, portanto, durante anos, no Natal não, no verão nós vinhamos a Lisboa, apanhávamos o avião e íamos passar o verão à Madeira. E era maravilhoso. Funchal ou Porto Santo? Funchal. Ao Porto Santo só fui muito mais tarde, já tinha 30 anos. E o Funchal, nessa altura? O Funchal dessa altura é o Funchal que para mim ainda é o Funchal de hoje, porque eu nunca mais lá voltei. A última vez que lá fui foi aos 18 anos e ando todos os anos a evitar lá voltar, porque a imagem que eu tenho do Funchal dessa época era magnífica. E como já me disseram que continua uma cidade muito bonita, mas muita coisa mudou na Madeira, eu tenho algum receio. Mas a Madeira é espetacular, tens que lá ir. É, claro que é, mas eu, como tenho muitas memórias de infância e qual delas melhor do que a outra, tenho mandado a agarrar, isto é infantil, tenho mandado a agarrar a essa imagem em que ainda existe a casa do meu avô com as rosas, e tenho evitado lá voltar. Fui ao Porto Santo, mas a viagem ao Funchal acho que farei nos próximos tempos. Este ano, a morte do teu pai em fevereiro, e depois tu fazes um livro de memórias sobre o teu pai dedicado à tua mãe. Como é que construíste essa ideia de fazer esse livro de memórias? O que é que conta esse livro? Eu não construí o livro aconteceu-me. Eu, todos os outros livros, como sou romancista, planeei-os, foi tudo premeditado, tudo pensado, e este livro aconteceu. Eu comecei a escrevi meia dúzia de linhas para informar da morte do meu pai nas redes sociais. Depois de muita hesitação, eu começo o livro por aí, sem saber muito bem o que é do foro privado, o que é do foro público. Para mim, a morte do meu pai era do foro privado, assumidamente, e depois comecei a achar que eventualmente não era, porque muita gente que está no meu Facebook, entre familiares, amigos, algumas das cuidadoras do meu pai, no mínimo achariam estranho que eu me remetesse ao silêncio e não dissesse nada. E portanto eu quase que me forcei a escrever meia dúzia de linhas sobre ele, e tentei captar quem ele era, quem ele tinha sido. E a partir do momento em que as escrevi e as pus no Facebook, desliguei o computador e não parei de escrever. Na minha cabeça eu não parei de escrever, e portanto acabei por ceder à pulsão da escrita e isolei-me, e durante dias escrevi de tal maneira, quando cheguei ao fim eu não fazia a mínima ideia do que tinha feito. Portanto tive de telefonar a uma grande amiga minha que também é escritora, a Patrícia Reis, e disse-lhe: Patrícia, eu escrevi uma coisa que não sei o que é, se é para ficar na gaveta, se é só para a família, se é para deitar fora, se é um livro.
E a Patrícia, que é extremamente generosa, disse-me: envia-me, e eu leio. E ela leu e disse-me: tens aqui um livro. E depois, eu também digo isso no livro, há uma certa urgência quando alguém tão próximo nos morre, há aquela sensação de que nós próprios também somos finitos, e eu senti que tinha de publicar o livro e tinha de viver tudo agora e não perder mais tempo com coisas acessórias e supérfluas, e fazer esta homenagem ao meu pai agora. Foi uma homenagem? É uma homenagem, é um livro sobre o luto que me ajudou muito. Foi uma forma também de reviver? É isso, acima de tudo, ajudou-me a fazer o luto, mas sobretudo porque me devolveu a imagem do meu pai. Devolveu-me a imagem do meu pai, da minha infância, da minha adolescência, do meu pai antes da doença, porque ele teve Alzheimer, e eu creio que quem tem familiares com Alzheimer percebe perfeitamente o que eu estou a dizer. Nós perdemos os nossos familiares quando a doença começa a evoluir, e eu tive necessidade de ir recuperar o meu pai, que era o pai heroico, antes de a doença começar a fazer a sua devastação, e isto ajudou muitíssimo. Eu, neste momento, portanto, o livro, eu escrevi o último texto é de Abril, é precisamente sobre o 25 de Abril, mas eu continuo a abrir o livro quase diariamente e a ler um trecho aqui, um trecho acolá, e aquilo reconforta-me. Há qualquer coisa em cada cena em que falo do meu pai que me reconforta. A doença do Alzheimer, lembras-te quando vocês souberam e como é que ela se foi instalando na vossa família? Sim, foi como acontece em quase todas as famílias. Os primeiros sinais estão lá, mas ninguém os vê porque é muito fácil. Então, no caso do meu pai, foi fácil me dizer: não, é feitio, ele é muito despistado, é só, está distraído. Mas quem está atento, ou quem está de fora, como eu estava, porque eu vivi muitos anos fora, e cada vez que cá vinha, eu tinha um olhar muito mais objetivo do que quem convivia com ele quase todos os dias. Portanto, eu comecei a dizer, não sei, já há muito tempo, há uns 10, 15 anos, eu comecei a dizer: o papá tem Alzheimer. E respondiam: não, lá estás tu, com a tua imaginação. E isto acontece em todas as famílias. Quando é que Alzheimer costuma ser diagnosticado? Quando as pessoas se perdem na rua, ou se começam a perder dentro de casa, ou quando têm um acidente de automóvel porque já não têm os mesmos reflexos, perdem-se. E foi o que aconteceu com o meu pai. Acabou por ter um acidente com o carro. Felizmente não aconteceu nada de grave, mas creio que foi aquele momento em que a família inteira disse: espera, de facto há aqui qualquer coisa, quando ele já se perdia na cidade. Só que as pessoas disfarçam muito bem, Tomara a mim não ter tido razão, mas é muito interessante ver que, e eu tenho falado com muitas pessoas que têm ou tiveram o pai ou a mãe com Alzheimer, e todas contam a mesma coisa. O cérebro mantém uma capacidade extraordinária de disfarçar. Eu já perguntei isto 3 vezes, não é? Não, pô, estava distraído. E todas as pessoas acabam por recorrer a estes mecanismos, o que fazem com que seja muito difícil para a família perceber se estamos mesmo perante um quadro de uma demência ou não, ou se é só a pessoa que está cansada, ou está, pronto, é só da idade. Sim. A tua família reviu-se no livro que escreveste? Sim, a minha mãe e o meu irmão, assim, a família mais próxima. Sim, aliás, eu não publiquei sem passar o texto primeiro por eles. Achei que era uma questão de respeito, uma vez que menciono a minha mãe, menciono o meu irmão no livro, dei-lhes a ler e perguntei se havia alguma coisa que incomodasse. Eles disseram: não, podes publicar à vontade. Há pouco dizias que um deles disse: lá estás tu com a tua imaginação. Isso era uma coisa que te diziam? Típico, sou romancista, quando claro. Começaste a olhar mais para os livros e para a escrita? Eu já escrevo, desde os 12 anos que escrevo, comecei a escrever aos 12 e, portanto, é muito fácil as pessoas olharem, até em tom de brincadeira, não é? Lá estás tu com a tua imaginação. Eu li que começaste a escrever poemas. Sim, terríveis, que destruí todos, não sobrou nenhum, e comecei com contos. Aos 12 anos comecei mesmo a escrever contos, graças a uma professora de português, daquelas professoras que nos marcam para o resto da vida, que nos mandava escrever muito. Fazíamos muitas composições
quer na aula, na própria aula, ela dava-nos fotografias e dizia: olhem para esta fotografia e descrevam o que vem, e também nos mandava composições para casa. E começou por aí, embora antes disso já eu tinha também a mãe de uma colega que também era professora e que percebeu que eu gostava de ler e de escrever, então ela dava-me contos, os contos populares, e dizia-me para eu escrever. Ela contava-me a história e eu escrevia aquilo que ela dizia. Portanto, ainda não era um trabalho criativo, mas era um trabalho de escrita. E começou muito cedo esse... Mas eu acho que já vem de família. Tive um tio, o irmão mais velho da minha mãe, que era esse, ele sim tinha um talento extraordinário. Eu li um caderno que ele escreveu com 12 anos e uma qualidade literária de um adulto. De qualquer forma, a escola teve muito peso. Teve. A escola não, essa professora, mas não foi a única, tive outros professores muito bons. Eu que detesto matemática, tive um professor de matemática no ciclo, portanto, aquilo que nós chamávamos o ciclo, no quinto e sexto ano, que era fabuloso. Ele punha-nos no inverno, estamos a falar de Portugal, em que não havia aquecimento nas salas, obviamente, não é? Então nós morríamos de frio nas salas de aula, as salas inundavam, a escola inundava quando chovia muito. Eu lembro perfeitamente de sair das aulas no meio das inundações. E este professor, logo de manhã, ele dizia-nos: está muito frio. Então, antes de começarmos a matéria, punha-nos a fazer ginástica 5 minutos aos pulos. E claro que nós adorávamos. O senhor tinha tudo aquilo que nós respeitávamos, porque ele nos fazia rir, fazia-nos mexer, recompensava-nos quando nós acertávamos exercícios. Muitas vezes ele me disse: já acabaste e está tudo certo, podes ir apanhar ar. E eu ia lá fora 5 minutos apanhar ar. Era muito bom mesmo. Portanto, há professores que nos marcam. E tens alguma ideia do que é a escola hoje e se os professores continuam a marcar tanto? Certamente que sim. Continuam a marcar, mas eu sinto, é uma das minhas desilusões, um bocadinho. Acho que a profissão está a ser muito maltratada há anos. Muito maltratada. Tu chegaste a dar aulas? Eu cheguei a dar aulas, mas na universidade. Nunca dei ao secundário, mas já fui a escolas várias vezes e sinto que por vezes há professores que até são bem intencionados, mas depois falta-lhes ali outras condições de trabalho. E é muito fácil os professores ficarem desmotivados. E depois eu sou mãe e ao longo destes anos tenho visto a quantidade de vezes que os miúdos não têm aulas porque não há professores. Meses sem o professor de inglês ou sem o professor de informática. Isto é gritante. Nós não podemos admitir isto. A educação tem de ser, o ensino tem de ser um dos pilares fundamentais, o ensino e a saúde. E ouço muitos professores a queixarem-se. São cada vez mais a faixa etária dos professores. Os professores estão cada vez mais envelhecidos e ainda este ano uma professora me dizia: eu tenho 52 anos e sou a mais nova do departamento. Não há jovens para renovarem. Como é que nós vamos fazer daqui a uns anos? Temos de criar condições para as pessoas quererem ser professores. E ela estava-me a explicar: é óbvio que há muita falta de professores. Quem é que quer vir trabalhar para Lisboa num horário só com meia dúzia de horas e com as rendas que há? Ninguém consegue mudar-se para Lisboa sem um horário completo, e mesmo com horário completo não é fácil. E achas que os jovens hoje têm hábitos de leitura ou é-lhes incutida essa cultura da leitura? Estamos a começar a fazer um trabalho um bocadinho mais de fundo e mais consistente nesse sentido. Tu participas em vários clubes de leitura? Participo. Participas e dinamizas, não é? Sim, eu dinamizo e ando muito atenta a estas dinâmicas das redes sociais. Se estão a criar novos leitores, eu vejo que sim, que estão a criar novos leitores. A parte escolar... As redes sociais estão a criar novos leitores? Sim, estão a fazer com que os livros cheguem ao público mais jovem, e estão a fazer essencialmente uma coisa que até há pouco tempo não era nada... Agora há aquela brincadeira do ler é sexy. Aqui há uns anos o aluno que se passeasse com um livro debaixo do braço ou que mostrasse que lia era o totó. Era o totó. E agora já não há esse estigma. Portanto, isso já não é mau, que esta dinâmica social tenha feito com que já seja absolutamente normal as pessoas lerem, andarem com livros e falarem de livros.
Depois falta é todo o trabalho de fundo, por exemplo, as bibliotecas que estão bem apetrechadas, tenho visitado muitas bibliotecas, e às vezes queixam-se que faltam verbas, mas eu tenho visto bibliotecas que estão a funcionar muitíssimo bem, mas, por exemplo, já falei com turmas inteiras a dar uma sessão sobre literatura em plena biblioteca escolar e perguntar aos alunos, então e vocês sabem o que é que está aqui, de autores portugueses, e olharem todos para mim e dizerem, não, então mas não têm curiosidade, é só levantarem-se, e acabava as sessões a levantar-me com os miúdos a ir mostrar as prateleiras. Se calhar nunca Falta tinham entrado na biblioteca. Pois, é esse tipo de trabalho que faz falta, é o tirar os alunos da sala de aula e levá-los à biblioteca, e eu sei que fazem, mas pouco, e levá-los com este aspecto lúdico. Temos de tirar esta ideia da obrigatoriedade da leitura, porque em qualquer idade, se nos disserem que uma coisa é obrigatória, nós fugimos a 7 pés. Eu tenho 51 anos e fujo a 7 pés de alguma coisa que me obriguem. E a leitura tem de ser vista como uma coisa... é entretenimento, é divertida, pode ajudar-nos a compreender inúmeras coisas, mas acima de tudo nós temos de mostrar que é todo um mundo que se abre. Portanto, quando os miúdos me dizem, eu não gosto de ler, não, como é que não gostas de ler? O que é que tu já leste? Não, li pouco. Então, se leste pouco, não sabes o que é que te pode esperar. Portanto, temos de levar os miúdos às livrarias, aos encontros com autores. Não é só levar os autores às escolas, é também tirar os miúdos da escola e levá-los a eventos, a festivais literários, fazer com que seja interessante toda a experiência da leitura. E eu nisso sou um bocadinho otimista, acho que sim, acho que as redes sociais têm ajudado. Infelizmente, muitas vezes os jovens são levados mais para a leitura em inglês e não em português, mas eu quero é que eles leiam. Portanto, se começarem por ler em inglês e depois já adquirir o hábito da leitura e começarem a ler autores portugueses, ótimo, ou a ler traduções, acho que é bom. O que importa é criar esse hábito de os miúdos irem às livrarias, irem às bibliotecas, irem aos festivais literários, terem curiosidade, que é uma coisa que eu acho que falta nestas gerações mais jovens. Tânia, tu foste primeiro escritora, depois tradutora, e depois voltaste a ser escritora. Não, eu sempre fui escritora, só que depois sou uma pessoa pragmática. Fizeste o interregno, porque também tinhas que ganhar a vida, não é? E então passaste a ser tradutora. Foi difícil li algures que as traduções técnicas eram as mais complicadas para ti. Eu detesto tradução técnica precisamente porque eu sou escritora e só sou tradutora porque este meu espírito prático disse-me, não vais querer escrever a tempo inteiro tudo o que te pedirem para poderes sobreviver e pagares as contas, então o que é que vais fazer? O que é parecido com a escrita? A tradução. E então decidi ser tradutora, mas como tenho o lado criativo, a tradução técnica é do mais árido que há. Não... Aliás, o que é uma tradução técnica? Uma tradução técnica é uma tradução onde é muito fácil, em que é muito fácil encontrar equivalentes. Tu falaste há bocado no manual de instruções. Tens uma máquina de café. Exato, um copo é um copo. Tens um manipulo, uma manivela, e não há 500 maneiras de dizer isso, não há metáforas, é aquela palavra. Portanto, procuras o equivalente. E o trabalho literário é um trabalho por definição, é um trabalho de criatividade, de pesquisa, de flexibilidade. Consegues andar ali a brincar com as palavras. Mas já lá vamos à tradução literária. A tradução técnica deixou-te irritada muitas vezes? Não foi irritada, foi mesmo frustrada. Eu lembro-me, eu creio que foi a última tradução técnica que eu fiz, foi na altura em que estava a trabalhar na SIC, no ano em que estive a trabalhar na redação, e muitas vezes saía da redação e ia fazer trabalhos ou de legendagem de filmes, séries, ou por vezes um ou outro trabalho de tradução técnica. E eu lembro de uma vez, tinha acabado de sair tardíssimo da SIC, depois do último jornal ir para o ar, e tinha um texto de tradução técnica que precisava de entregar no dia seguinte. E eu olhei para o trabalho, devia ser 1h, eram os estatutos, não sei o quê, uma coisa completamente árida, e eu primeiro chorei. E depois pensei, tenho de trabalhar. E então traduzi o texto todo e disse, eu não consigo fazer isto. Não pode ser. E então tentei ao máximo entrar na tradução literária e lá consegui. Tu começaste na SIC em que ano? Trabalhaste aqui um ano? Sim, trabalhei um ano, creio que foi em 98.
97, 98 ou Portanto, 98, estavas 99. na legendagem, fazias a legendagem da informação. Exato, portanto estava Das em plena peças redação. do Jornal da Noite e do Primeiro Exato. Jornal. Ou seja, estava ali na redação, no meio daquela efervescência toda, daquela ebulição, e é por isso que eu digo que aprendi muito, porque foi um ano a trabalhar sem rede. Eu tinha os dicionários num armário atrás de mim, na altura ainda usávamos os dicionários em papel, e eu não tinha tempo sequer para me virar para trás e tirar um dicionário e procurar. Aquilo tinha de ser feito, como diziam, peça boa é a peça que está na Betacar. Eu não Ou tinha peça tempo. boa é peça que entra. Peça que anda. E eu não estava ali a fazer pesquisa nem a pensar muito. Traziam umas peças, eu tinha de legendar, traduzir, legendar, copiar e devolver a peça. E muitas vezes, ao mesmo tempo, agora em retrospectiva, foi muito divertido, porque era toda um stress ver depois pegarem na peça, irem a correr, levar a cassete. Era tudo muito físico. Não, era outra maneira de se trabalhar. Sim, hoje já não tem nada a ver com isso. Nada, e portanto eu aprendi a trabalhar com muito stress e isso foi ótimo porque aprendi a trabalhar muito depressa e aprendi a trabalhar talvez com mais rigor, porque durante aquele ano não pude ser rigorosa como queria, portanto há erros e há erros que Claro. depois tive de aprender com eles e também graças à paciência de alguns jornalistas depois me diziam, olha, traduziste não sei o que numa peça e aquilo não estava correto e pronto, ia para casa a pensar que horror, como é que eu fiz aquilo, mas aprende-se assim, aprende-se, foi frustrante, mas foi muito bom. E que línguas é que tinhas de traduzir, ou que línguas é que tu dominas para traduzir? Traduzo de inglês, francês, espanhol e italiano. E essas línguas aprendeste-as? Fui aprendendo o espanhol e o italiano, foi na faculdade, o inglês comecei aos 10 anos na International House e o francês foi por circunstâncias da vida, casei-me com um francês e fui viver para a França. Tinha o francês básico do liceu, 3 anos de liceu, fiz um curso intensivo no verão e depois foi começar a viver em França e ouvi conversas entre franceses e a pensar, isto parece uma partida de ténis, olhava para um, olhava para o outro, tentar acompanhar e de repente aquela imersão total no francês fez com que eu hoje esteja perfeitamente à vontade a falar francês e a língua, acho que até gosto mais do francês e de trabalhar do francês do que do inglês. Então à vontade que as traduções literárias te permitem essa liberdade de interpretação? Sim. Ou a liberdade não pode ter muita margem? É uma liberdade sempre com muito respeito. Eu tenho, e talvez até por ser eu própria escritora, tenho um respeito enorme pelo trabalho de outros escritores. Portanto, porque isso pode acontecer, não é? Uma tradução... Pode turpar completamente, por exemplo, a voz do autor. E é por isso que eu gosto... Isso acontece às vezes? Acontece. É o meu grande pânico é de alguém me dizer, eu li aquela autora que tu traduziste e não tem nada a ver com o original. Eu gosto que as pessoas sintam que estão a ler, é a mesma cadência, o mesmo estilo. Se a autora tem um estilo muito fluido e muito simples, eu não posso estar a fazer rodriguinhos, como diria o meu pai, não posso estar ali com floreados. E por vezes há a tendência para fazer isso. E é por isso que eu gosto de trabalhar com continuidade, como tenho feito. Isso parte das editoras, as editoras entregarem o mesmo autor sempre ao mesmo tradutor e só não fico... Para te habituares àquela personalidade literária. Sim, para haver sempre ali uma coerência e o leitor já sabe que está a ler... Mas quer dizer, não é trocar uma palavra por outra, não é? Não, é a voz. É a voz, que é aquilo que é muito difícil de definir. Por exemplo, uma autora como a Elizabeth Strout é uma autora com uma voz muito peculiar. E já foi traduzida, não sou a única tradutora da Elizabeth Strout e nós tentamos coordenar-nos de maneira a que os livros haja, enfim, fluidez de uns para outros, mas é óbvio que o livro traduzido por mim não será exatamente igual ao livro traduzido por outra tradutora. E o que nós fazemos é fazemos o melhor possível para captar a voz dela, mas é uma voz muito específica e cada autor tem a sua voz. E a nível da tradução é isso que me preocupa, é aquela melodia. Eu tento procurar aquela melodia do texto e não propriamente a palavra... porque as palavras às vezes não são traduzidas exatamente à letra porque
a melodia da palavra em português pode não ter nada a ver com a forma como a melodia da palavra, por exemplo, em francês, funciona no original. Portanto, o trabalho é criativo nesse sentido. Eu não tenho liberdade para começar a inventar frases, mas tenho liberdade para ir procurar as aliterações, estar ali atenta às metáforas, e depois fazer muita pesquisa para captar aquelas referências todas. Mas, por exemplo, podes acrescentar um ditado popular português? Convém ter, por exemplo, Provérbio? Eu lembro de uma vez nos rirmos, ainda foi nos tempos da legendagem, porque numa série qualquer passada em Nova Iorque, um tradutor traduziu "Isto é mais velho que a Sé de Braga". E então dizia-lhe a dona da empresa: "Não, por favor, vocês não traduzem uma série que se passa em Nova Iorque com uma expressão 'Isso é mais velho que a Sé de Braga'". E isso ficou-me sempre. Portanto, convém às expressões, não podemos estar a ir buscar expressões tipicamente portuguesas quando um contexto não o permite. Mas lá está, é a tal flexibilidade, a interpretação. Já conversaste com algum autor que traduziste? Ai, quantas vezes? Eu traduzo, regra geral, autores, tirando algumas exceções, como o Mishima. Eu traduzo autores contemporâneos que estão vivos, com os quais troco e-mails ou que conheço. E eles dão-te feedback das traduções? Não me dão feedback das traduções porque são poucos os que leem em português. Aliás, não me lembro de nenhum que eu tenha traduzido e que... Eu creio que a Leila Slimani já lê bem em português. Sim. Mas o que eu faço é tirar dúvidas. Tiro dúvidas se há coisas que eu acho que podem ser interpretadas de duas maneiras diferentes. Eu contacto-os e tiro as dúvidas, e é ótimo trabalhar assim. E costumas ler as tuas traduções antigas? É muito raro. Já me aconteceu por haver uma reedição e pedirem para eu voltar a olhar para o texto, mas é raro, e eu creio que isto é comum a muitos escritores e tradutores. O abrir os livros que já estão publicados e espreitar o que nós fizemos, por vezes, para quem é perfeccionista, pode ser doloroso, porque encontramos gralhas, encontramos coisas que teríamos feito de outra maneira, repetições, mas isso também faz parte do processo. E o que é que uma tradutora, escritora, gosta de ler? Que hábitos é que tem de leitura? Eu sou, lá está, muito eclética. Eu gosto de ler diversos tipos. Ando sempre ali às voltas com o romance, mas gosto de ler poesia. Mas deixas livros de lado, por exemplo? Deixo. Coisa que eu não fazia há uns anos, mas a idade permite-nos isso, a tal sensação de finitude que eu falei há pouco. O tempo escasseia. Mas a tua oportunidade para um livro vai até onde? O teu Depende, a tua margem. Quantas páginas é que lês até perceber se gostas ou não gostas? Se for francamente mau, eu quero acreditar que nem o comprei, não é? Mas às vezes oferecem-me livros, seja as editoras, seja instituições, autores, e se for um livro que logo à partida nas primeiras páginas me faz pensar isto não está com um português correto, ou a estrutura é muito básica, não passo das primeiras, sei lá, 7 páginas, 10 páginas, porque tenho mesmo muita coisa que quero ler. E eu antes era incapaz de pôr um livro de lado, e agora ponho, porque senão não consigo ler nem um décimo de tudo o que tenho. Não é tudo o que está a ser publicado, que isso é impossível, mas pelo menos dos livros que tenho empilhados na mesa de cabeceira, gostava de conseguir dar vazão às pilhas. Vamos então passar à segunda parte deste podcast e começo por te perguntar pela tua desilusão. A falta de rigor que graça na sociedade atualmente, a nível, por exemplo, da comunicação social, como falei no início, é uma coisa que me choca muito e que me entristece e me desilude. Não suporto ler, e isto acontece-me todos os dias, ler notícias e encontrar, não é só gralhas, é mesmo erros. É ver que já ninguém usa a figura do revisor. As notícias têm de ser imediatas, têm de sair. E eu todas as manhãs ao pequeno almoço passo pelo meu feed de notícias, e não há dia em que eu não fique horrorizada porque num título falta um "que", ou falta um artigo, ou está um disparate enorme em português, e isso desconsola muito. Acho que é uma desilusão enorme, a falta de rigor na informação. Isto a nível linguístico. A nível factual é gravíssimo aquilo que tem acontecido e acontece muito.
em todos os órgãos de comunicação social. Não estou aqui a disparar em relação a ninguém em especial. Acho que é mesmo uma coisa comum a toda a sociedade, a falta de rigor que faz com que qualquer órgão de comunicação social, português, americano, seja o que for, publique notícias importantíssimas, com números errados, com informações erradas, que depois fazem com que toda a opinião pública vá atrás de uma coisa que depois vem a saber que afinal não foi bem assim. E entretanto já se polarizaram as opiniões e nós estamos numa sociedade cada vez mais polarizada, portanto é grave a falta de rigor e que depois também acaba por contaminar toda a sociedade e a nossa maneira de estar, não é? A partir do momento em que políticos se dizem e desdizem, em que os órgãos de comunicação social também se dizem e desdizem, depois as pessoas no seu dia-a-dia, a falta de rigor, hoje contam-te uma coisa, amanhã contam outra, porque ninguém está a ouvir, ninguém está a prestar atenção. E é muito fácil depois criarmos esta sociedade em que a mentira, por exemplo, as inverdades, como se costuma dizer em tribunal, as inverdades se tornam uma coisa corriqueira, quando para mim, voltamos ao início da conversa, aos princípios que meu pai me ensinou e aos tais ideais que ele tinha, passavam muito por esse rigor. Quando há uma notícia, vamos analisar as coisas, vamos analisar os factos e depois nós podemos inventar muita coisa, mas há coisas que são factos, não é? E portanto, se me pedires, a desilusão é essa, a falta de rigor atual na sociedade. E a tua inspiração? Eu tenho várias inspirações a nível literário. A minha grande inspiração, literária e na vida existencial, é o Álvaro de Campos. Também me vem do meu pai. Era o meu pai, que era um cientista e que só lia divulgação científica. Ele sabia o Álvaro de Campos, muitos poemas de cor, e portanto cresci a ouvir Álvaro de Campos, e Álvaro de Campos está lá tudo. Estão as neuroses, está a loucura, está a depressão, está tudo, todos os estados de espírito. E depois, a nível inspiração, por exemplo, onde é que eu vou buscar inspiração? Vou buscar muitas vezes ao silêncio do campo. O estar numa floresta que me leva de volta à minha infância, e é o sítio onde se encontra silêncio. O poder... Eu sou voluntária no Centro de Recuperação do Lobo Ibérico, em Mafra, e quando eu preciso de inspiração e preciso de sossego, é para lá que eu vou. Porque estou no meio da floresta e isso devolve-me à minha infância, e devolve-me à minha própria mente, porque tenho tempo para me ouvir, coisa que no dia-a-dia, na cidade, e com barulho e com telefones a tocar, e nós deixamos de nos ouvir. Tu escreveste um livro que te levou 7 anos, cujo título é Apneia. Esse título é porquê? Por vários motivos. Nós estamos mesmo em apneia. Eu escrevi-o em apneia, as pessoas dizem-me que o leram em apneia, porque as vidas que eu retrato, que são as vidas quer dos casais que estão a atravessar um divórcio litigioso e uma guarda, a disputa pela guarda dos filhos em tribunal, e a vida das crianças, acima de tudo a vida dessas crianças, são vidas em apneia. As pessoas que estão 10 anos em tribunal para decidir a guarda de um filho têm a vida em suspenso. E, portanto, vivem quase sem fôlego. Porquê? Porque as decisões mais básicas do dia-a-dia, que é um pai ou uma mãe poderem decidir o que é que vão fazer com os filhos, se vão passar o fim de semana fora, se vão de férias, se ao fim do dia quem é que vai buscar a criança à escola, as coisas mais básicas do dia-a-dia ficam à mercê da decisão do tribunal. E como a justiça em Portugal demora anos e anos e anos, estamos a falar de pessoas que vivem quase em apneia durante anos. Porquê é que começaste a olhar mais para isso? Por vários motivos. As histórias vieram ter comigo por motivos pessoais e depois, quando nós começamos a puxar um fio, parece que toda a gente nos vem contar aquela história, e comecei a interessar muito por notícias que via nos jornais. Na altura ainda comprava jornais, a edição impressa era um ritual. Comprávamos o Expresso ao fim de semana, comprávamos o Público ou outro jornal. E já não compras? Já não, agora leio tudo online. E comecei a reparar que havia ali uma série de notícias, e colecionei-as, recortei-as, ainda tenho uma pasta com esses recortes, sobre raptos parentais, porque isto também é um fenómeno mais ou menos recente, também não existia quando nós éramos, na nossa geração, quando éramos miúdos, que é os casamentos mistos entre pessoas de diferentes nacionalidades, mãe brasileira, pai português,
pai ucraniano, mãe portuguesa, e o que é que acontece quando esses casamentos Correm mistos... mal. Exato, quando correm mal e um dos progenitores decide abandonar o país onde residem, quem é que fica com a criança? E o tribunal tem de decidir, uma vez que não pode partir a criança ao meio, como Salomão, o que é que se faz a estas crianças? E, portanto, o tema é muito rico a nível de pormenores, de tragédias, de dilemas, de questões filosóficas, e interessou-me muito, e portanto passei 7 anos às voltas com toda essa pesquisa, e foi penoso, foi um processo penoso. E chegaste à conclusão de que as coisas não se alteraram muito, ou As seja... coisas continuam. Há boas alterações, há boas mudanças pequeninas. Há muitos casos em que as autoridades já tinham sido avisadas. Sim, infelizmente há muita coisa que continua na mesma. Eu tento agarrar-me às coisas positivas que me vão contando, mas também é verdade que, por exemplo, sempre que eu tenho encontros com leitores, há sempre alguém, a propósito do apneia, há sempre alguém que me vem dizer: mas eu ainda estou a viver esta história. E agora, na Feira do Livro de Lisboa, veio uma senhora dizer: eu estou há 10 anos em tribunal. E é triste ver que, apesar de haver muitas campanhas, de haver investimento em equipas multidisciplinares, no terreno depois há muitas coisas que continuam na mesma. Vamos à música, e traz uma música italiana, Mio Bambino Caro. Do Puccini, de uma ópera que é o Gianni Schicchi. E esta música escolheste porquê? Escolhi por vários motivos, porque era uma música que meu pai ouvia muito, porque é uma música de um dos meus filmes preferidos e de um dos meus livros preferidos, que é o Quarto com Vista, sobre a cidade. Uhum. E porque depois, quando fiz 30 anos, ouvi a Maria Guleguina cantar na Gulbenkian esta área. Tânia, agradeço-te por teres vindo a este podcast, ao Geração 70. Muito obrigada. Este podcast teve a sonoplastia de Gustavo Carvalho e João Ribeiro, a produção editorial de Mariana Oca Ferreira, a fotografia de Matilde Fietchi, a edição vídeo de Ana Isabel Pinto e a coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, muito obrigado, até à próxima. O Kia EV6 já carregou. Aproveite os 528 km de autonomia num test drive e conheça em detalhe o design inovador feito com materiais amigos do ambiente, como o plástico reciclado e o couro vegan. Dirija-se a um concessionário Kia e descubra o Kia EV6. Kia. Movement that inspires.